Olá, bem-vindo ao meu canal, meu nome é Dara e esse é o Seja um Discípulo de Jesus Cristo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Vem Segue-me. Eu tenho que pedir desculpas, né? Essa é a minha última semana de aula na faculdade e tá tudo meio novo, né? Então eu acabei não postando na terça-feira por conta, enfim, eu tô aprendendo a me organizar com os vídeos, com as aulas da faculdade, com as entregas de trabalho, com as provas. Com meu filho, enfim, é tudo uma loucura, né? Então, prometo que vou melhorar nisso, tá bom? Mas vamos para essa semana, né? Essa semana é dia 16 de junho a 22 de junho. Deixa eu só pegar aqui para não falar errado. O Senhor requer o coração e uma mente solícita. Vamos lá para a parte, né, de sugestões para ensinar as crianças. E no primeiro vídeo, do canal, né, no primeiro tópico que fala, Jesus Cristo deseja que o perdoe a todos. Então, vamos ler, né, o que o manual pede para a gente poder montar, né, uma dinâmica em cima disso. Então, abrange Doutrina e Convênios, seção 64, de 7 a 10, os versículos. Jesus Cristo deseja que eu perdoe a todos. Nota, isso é muito importante, tá? Ao ensinar seus filhos sobre o mandamento do Senhor de perdoar a todos, você pode esclarecer que perdoar não significa permitir que as pessoas nos magoem. Incentive-os a contar a um adulto de confiança se alguém os machucar ou tocá-los de maneira inadequada. É sempre importante a gente frisar que a segurança é em primeiro lugar, tá? E a segurança tanto física quanto emocional, espiritual, psicológica. Então, tenha adulto você, tenha isso em mente para que você consiga transmitir isso para sua criança, tá? Dando continuidade, depois de ler Doutrina e Convênios, seção 64, versículo 10, com seus filhos, converse com eles sobre o que significa perdoar alguém. Você pode compartilhar alguns exemplos simples, talvez eles possam dramatizar esses exemplos para praticar o perdão. Você pode pedir a seus filhos que planejem como eles ensinariam alguém, como um irmão mais novo, a perdoar os outros. Ajude-os a encontrar frases em Doutrina e Convênios, seção 64, versículos de 7 a 10, que possam usar ao ensinar. Cante um hino sobre perdão, como Faz-me, ó Pai, perdoar. O que esse hino nos ensina sobre perdoar as pessoas? E aqui, né, o manual sugere esse vídeo. Eu sou super fã dessa série, né? Uma fé cada vez mais forte, e eu gosto muito desse vídeo, que é o Gol, uma história de fé, amizade e perdão. E meu filho adora assistir esses vídeos também, tá? Então, vamos lá. Como eu já falei, você adulto precisa ter em mente que a sua criança ela precisa estar segura de todas as maneiras, e perdoar não é permitir que as pessoas façam o que quer com você, tá? Mas isso é ótimo para você até frisar com crianças maiores. Mas para os muito pequenininhos, eles não compreendem tão bem, né, a diferença de um carinho imoral para um carinho bonzinho, né? Para um carinho de amor. Então, você precisa estar bem atento aos sinais que a sua criança pode apresentar durante essa aula, tá? Dito isso, então, eu comecei cantando esse hino, Faz-me, ó Pai, perdoar. É um hino que já foi cantado anteriormente, ele gosta bastante. A gente fez a primeira oração. E aí, então, eu comecei a conversar com ele. Eu falei, é legal bater? E isso é até legal você fazer essas perguntas para as crianças, tá? Para você entender o nível de compreensão que elas têm. Eu falei, é legal bater? E o meu filho fez que sim. Eu já fiquei assim, né? Opa, é legal empurrar? É legal morder? Morder ele fez que não, mas empurrar ele fez que sim, bater ele fez que sim, não emprestar ele fez que sim, que era legal. E então eu comecei a observar esse tipo de comportamento. E aí eu falei assim pra ele, olha, então a gente fez uma ceninha, né, e você vai usar nessa prática bolas.
bolinhas ou bichinhos de pelúcia, ou livros, ou o que você tiver de fácil aí para sua criança. E aí eu falei pra ele, expliquei que bater não era legal, né? Dei assim um tapinha na mão dele, falei que machuca, e aí ele entendeu o que não era legal. Então por isso que eu falei, observa, né? Faça perguntas e observa o comportamento da tua criança e até mesmo o nível de entendimento que a tua criança tá tendo, tá bom? E aí eu falei, né? Expliquei rapidamente pra ele o que era legal, o que não era legal, a diferença. E aí eu falei pra ele, olha, eu tenho 2 pirulitos, ele gosta de doce. Eu tenho 2 pirulitos e eu vou abrir um pra comer. E aí ele pediu outro e eu falei, eu não quero dividir com você. E é claro que ele ficou triste. E aí eu falei pra ele, você tá magoado? Então segura uma bolinha. Então ele segurou uma bolinha com a mão. E eu abri o pirulito, estava comendo um pirulito na boca. Ele segurou a bolinha na mão, porque ele ficou triste. E aí a gente foi falando de algumas situações e aí ele foi segurando as bolinhas na mão, porque ele ficou magoado comigo. E fomos então, ele foi segurando as bolinhas, né? Tipo, uma hora que ele estava assim com as bolinhas. Eu falei, tá fácil? E ele falou que estava fácil segurar, porque, né, 3 anos já estava numa idade de eu consigo fazer as coisas sozinho, né? Então pra ele estava fácil. Eu falei, tudo bem, agora você vai abrir um pirulito e vai comer. Só que você não pode soltar nenhuma bolinha. E foi difícil, porque eu já entreguei aberto porque ele não sabe abrir, né? Então eu entreguei aberto pra ele e ele tentava de formas pegar sem deixar cair a bolinha. Caía, eu falava, pega a bolinha, não pode deixar nenhuma bolinha no chão, você tem que pegar com todas elas na mão. E ele não conseguiu, ficou frustrado, e daí eu percebi que ele estava querendo, né, começar a chorar, e aí eu falei, vamos fazer assim, pega essas bolinhas que você está segurando na mão, solta elas ali no balde, na piscina de bolinha que ele tem aqui, solta elas ali. Agora você pode pegar o pirulito e comer o pirulito. E aí eu virei pra ele e falei assim, quando a gente perdoa, a gente solta as bolinhas, né? Cada mágoa que a gente tem, a gente vai segurando, é como se a gente estivesse segurando. A princípio, uma bolinha é fácil de segurar com uma mão, 2 é fácil. A princípio, é fácil abraçar as bolinhas e segurar todas elas. Foi fácil, não foi? Ele fez que sim, porque foi fácil. Mas foi fácil quando você queria muito pegar um pirulito e pôr ele na boca? Ixi, eu consigo porque eu sou adulta, né? Tenho coordenação motora, ele não. Mas foi fácil de pegar o pirulito pra colocar na boca? Não foi, porque você estava segurando muita mágoa, porque você estava segurando muita bolinha. Agora, quando a gente perdoa, é como se todas essas mágoas ficassem para trás. E aí a gente sente o sabor doce, que é do perdão, que é de ter uma vida sem mágoas, uma vida mais leve, tá bom? E às vezes a gente se depara, isso eu não falei com o meu filho, mas você pode passar para sua criança, às vezes a gente se depara com uma pessoa que está sempre nos magoando. A gente pode perdoar essa pessoa e se afastar dela, porque ela tá fazendo mal pra mim, tá bom? Mas eu não vou carregar mágoas dessa pessoa. Simplesmente ela não está fazendo bem pra mim e eu vou me afastar. Isso eu não falei com meu filho porque eu achei que era muita coisa pra ele poder assimilar, tá? Mas isso é uma coisa que é super legal de falar com crianças mais velhas. Enfim, e aí depois que a gente falou sobre isso, eu li a escritura com ele, a escritura que pede no Manual de Doutrina e Convênio, seção 64, versículo 10, eu, Senhor, perdoarei a quem deseje perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. E aí, nós assistimos o Gol, né, a historinha que pede aqui no manual, e aí eu reforcei com ele sobre como que foi legal os dois brincarem juntos no final, né, eles serem amigos de novo, deixar a mágoa pra trás, deixar todo o rancor pra trás, toda a mágoa pra trás e perdoar e serem amigos de novo. Enfim, eu prestei meu testemunho sobre a importância de perdoar, sobre como que eu me senti quando eu não perdoei e como que eu me senti depois que eu perdoei. E aí eu prestei esse meu testemunho e finalizamos cantando Eu Quero Ser Como Cristo. Não, perdão, O Amor de Salvador, que a gente finalizou. E essa foi a dinâmica de hoje.
foi uma coisa simples, mas todas as minhas dinâmicas são simples justamente para poder ser fácil das crianças compreenderem, né? E é isso, gente. Se você curtiu esse vídeo, clica por favor em inscreva-se, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, compartilha com quem precisa, né, de dinâmicas, sejam para aulas da primária ou para sua própria casa. E se você já é inscrito no canal, é muito bom te ter aqui comigo mais uma vez. Muito obrigada pelo apoio e pelo carinho. E deixa aqui nos comentários. Às vezes eu recebo comentários lá no WhatsApp e é super legal, mas se você deixar aqui nos comentários no YouTube, outras pessoas vão ver e podem ter ideias. Recebi um comentário super bacana de uma, acho que presidente da primária, que ela disse que estava aplicando isso, né, para classes dos valorosos também. Eu estava vendo muitos professores do CTR, né, e agora eu estou vendo professores dos valorosos utilizando as dinâmicas. Então, muito obrigada mesmo pelo carinho e pelos feedbacks e pelos comentários. Então, é isso. Um forte abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!